queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Vamos então continuar com as nossas correções, agora corrigindo a atividade de fixação número 3 do nosso módulo 2, unidade 1. Então peguem aí o material de vocês e acompanhem a correção comigo na tela. Vamos lá! A nossa questão então, pessoal, de número 1, diz o seguinte: numa maternidade, aguarda-se o nascimento de 3 bebês. Se a probabilidade que cada bebê seja menino é igual à probabilidade que cada bebê seja menina, a probabilidade que os 3 bebês sejam do mesmo sexo é. Escolha uma opção. Pessoal, aqui nessa questão ela é um pouco diferente porque ela é condicional. Vejam então que ele te deu aí 2 condições para que chegue então no seu caso favorável, que é de nascer 3 bebês do mesmo sexo, certo? Então vamos analisar o nosso espaço amostral que a gente tem e depois as possibilidades favoráveis, ok? Então vamos lá. Colocando aí na tela para vocês as alternativas, vamos analisar a nossa questão de número 1. Primeiro, vamos pensar no nosso NS, que é o nosso espaço amostral. Pessoal, para a gente analisar, a gente sabe que cada bebê pode nascer com 2 sexos distintos. Ou vai ser um menino, ou vai ser uma menina. Só que vão nascer 3 bebês. Então, eu vou colocar 2 elevado a 3, que seria, na primeira vez, 2 possibilidades, que pode ser menino ou menina. No segundo bebê, né, também com 2 possibilidades, menino ou menina, e o terceiro bebê também com 2 possibilidades, menino ou menina. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Esse será o nosso espaço amostral. Agora, nós vamos analisar os casos favoráveis, que é ter esses 3 bebês do mesmo sexo. Para ter, então, esses 3 bebês do mesmo sexo, nós teríamos a primeira possibilidade, nascer menino, menino e menino, certo? Segunda possibilidade, nascer menina, que eu vou chamar de feminino aqui, tá, gente? F de feminino, F, F, F. Ou seja, gente, eu só tenho 2 combinações favoráveis. Ou nasce tudo menino, ou nasce tudo menina. Então, com isso, a gente já consegue escrever a probabilidade. Os casos favoráveis, então, são 2, e o total, que é o espaço amostral, 8. Simplificando, então, porque os números aqui eles são pares, daria exatamente uma possibilidade entre 4, ou seja, 1/4. Marcando, então, a nossa alternativa de letra C e fechando aí com vocês a correção da primeira questão da nossa atividade de fixação número 3. Tranquilo? Vocês compreenderam? Sim? Então, espaço amostral no denominador, casos favoráveis no numerador. Simplifiquei a fração, deu o nosso resultado final. Fechando então a correção da questão de número 1, vamos agora para a nossa questão de número 2. Questão então de número 2 diz o seguinte: um professor de matemática dividiu os alunos da sua turma em 13 grupos diferentes para apresentarem um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser um número maior do que 8? Escolha uma opção. Então, pessoal, mesma análise. Primeiro, analise o seu espaço amostral, que seria, então, as 13 possibilidades, os 13 cartões. Ou seja, de 1 a 13, temos 13 no total. E a probabilidade que ele quer, os casos favoráveis que ele está te pedindo aí, é desse número ser maior do que 8. Então, é só você analisar, gente. Que números que são maiores do que 8? Até chegar no 13, né? É 9, 10, 11, 12 e 13. Então, você já sabe o número de casos favoráveis, certo? Então, vamos escrever comigo. Colocando nas alternativas para nós analisarmos, nós teríamos em primeiro lugar o nosso NS, que é o espaço amostral, que seria 13, porque temos cartões enumerados de 1 a 13. E vamos analisar os casos favoráveis, que são esses cartões maiores que 8, ou seja, seria o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13.
ou seja, teríamos 5 casos favoráveis. Com isso, a gente escreve a nossa probabilidade, que seria os casos favoráveis, que é 5, sobre o espaço amostral, que é 13. Ou seja, seria 5 entre 13 possibilidades, marcando então a alternativa de letra D e fechando a correção de mais uma questão da sua atividade de fixação número 3. Tranquilo? Bem simples, bem direta, vocês já pegaram a prática aí, eu sei, hein? Então, fizemos questão de número 1, número 2, vamos para a questão de número 3. Questão de número 3, gente, diz o seguinte: para realizar um sorteio, Rosana vai utilizar uma urna contendo 10 bolinhas idênticas, numeradas de 1 a 10. Qual é a probabilidade de a primeira bolinha retirada por Rosana dessa urna ser a de número 3? Escolha uma opção. Então, pessoal, novamente, estamos trabalhando com a probabilidade. Primeiro, analisa o seu espaço amostral, que seria então a quantidade total de bolinhas. Depois, os seus casos favoráveis, que nesse caso ele quer então somente a probabilidade de retirar a bolinha de número 3. Sendo que se eu tenho uma bolinha numerada de 1 a 10, gente, eu vou ter somente uma bolinha de número 3, certo? Então, você já consegue entender quais são a quantidade de casos favoráveis. Com isso, vamos escrever nossa probabilidade. Colocando aí na tela para vocês as alternativas, vamos analisar, né? Primeiro, o nosso NS, que é o espaço amostral, é a quantidade total de bolinhas, que são 10. Agora, pensando nos casos favoráveis, ele quer somente a bolinha de número 3. Nós só temos uma bolinha de número 3. Então, quantidade de casos favoráveis é 1. Escrevendo assim a nossa probabilidade, teríamos 1 entre 10. Ou seja, 1 para 10 ou 1 décimo. Marcando a nossa alternativa de letra A. E fechando aí a correção de mais uma questão da sua atividade de fixação número 3. Tranquilo por aí? Compreenderam? Bem simples, né? Inclusive, nesse caso, você nem precisa simplificar essa fração. Ela já está escrita na sua forma irredutível. Fizemos, então, a questão de número 3. Vamos agora para a nossa questão de número 4. Nossa questão de número 4 diz o seguinte: em um projeto social, 500 crianças foram cadastradas para praticarem vôlei, futebol ou essas duas modalidades esportivas. Para o vôlei, foram cadastradas 200 crianças, 400 foram cadastradas para o futebol e 100 optaram pelas duas modalidades. Entre todas essas crianças, uma foi sorteada e ganhou um uniforme completo para o treino. Sabendo que a criança sorteada está cadastrada no vôlei, qual é a probabilidade de ela também estar cadastrada no futebol? Escolha uma opção. Então, pessoal, essa é uma questão um pouquinho mais complexa, porque a gente vai ter que analisar alguns casos separadamente. Vejam, então, que a gente tem a opção da criança que faz só vôlei, que faz só futebol e aquela que faz as duas modalidades. Então, primeiro, vamos pensar no espaço amostral, que seria o nosso total de crianças. Depois, a gente pensa nos casos favoráveis, ok? Então, vamos lá. Colocando, então, para vocês a questão de número 4, ele colocou, então, o total de vôlei, que é 200, o de futebol, que é 400, e colocou as duas. As duas, pessoal, seria nada mais do que a interseção entre a quantidade de vôlei e futebol, que seria igual a 100. Só que aí, vamos pensar primeiro naquelas crianças que só jogam vôlei. Aquelas que só jogam vôlei seria dada por vôlei menos a interseção do vôlei com o futebol, certo? Ou seja, seria o vôlei, que é 200, menos 100, ou seja, 100. Colocando aí para vocês. E nós sabemos qual que é o total do vôlei. Qual que é o total do vôlei? Total do V, que é vôlei. 200. Então, o que a gente vai escrever aqui? Vou até pôr no próximo slide para vocês. Nós vamos escrever uma probabilidade que é chamada de probabilidade condicional, que ela precisa de uma condição para existir. E ela é escrita por meio da fórmula P
FV, que é o que a gente está trabalhando, que é futebol e vôlei, vai ser igual a interseção, a probabilidade da sua interseção do vôlei com o futebol, dividido pela probabilidade somente do vôlei. A interseção a gente sabe que é 100 e do vôlei que é 200. Então, ficaria 100 estar para 200. Simplificando por 10 em cima e embaixo, aí, nós teríamos 1/2 ou 50%. Voltando, então, nas nossas alternativas, nós marcaríamos a alternativa de letra A, que foi dada em forma de fração. Fechando aí, pessoal, a correção de mais uma questão da sua atividade fixação número 3. Tranquilo por aí? Estão conseguindo acompanhar? Sim? Fizemos questão de número 4, vamos então para a última da nossa aula de hoje, que é a questão de número 5. A nossa questão, então, de número 5, pessoal, diz o seguinte: em uma escola, há 400 estudantes do sexo masculino e 800 do sexo feminino. Escolhendo-se ao acaso um estudante dessa escola, qual a probabilidade de ele ser do sexo feminino? Escolha uma opção. Mesma análise de todas as outras que nós fizemos durante as nossas aulas, né? Primeiro, analise o seu espaço amostral. Depois, a sua quantidade de casos favoráveis, que nesse caso é sair um estudante do sexo feminino, ok? Então, vamos lá. Então, colocando primeiro para vocês o espaço amostral, que seria o nosso total de estudantes. Seria, então, 400 estudantes masculino mais 800 feminino, ou seja, 1.200 estudantes. Agora, se a gente for pensar nos casos favoráveis, é a quantidade de estudantes do sexo feminino, que são 800. Com isso, a gente consegue escrever nossa probabilidade, que seria, então, os casos favoráveis, que é 800, sobre o espaço amostral, que é 1.200. Simplificando os zeros e dividindo por 2 em cima e embaixo, teríamos 4/6, que ainda dá para simplificar mais uma vez por 2, que daria 2/3. Então, essa seria a nossa probabilidade de sair, então, o estudante do sexo feminino, que seria 2/3, e, portanto, você marcaria a alternativa de letra D. Fechando, então, aí, pessoal, nossa atividade de fixação número 3. Vocês compreenderam? Conseguiram acompanhar? Tudo bem por aí? Então, gente, por hoje é isso e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!